Amigos e amigas da comunidade Paz e Bem, da Pós-TV 247, hoje nós nos assentamos na conversa para construir uma justiça socioeconômica. Caminhos para se construir a justiça socioeconômica. E nós estamos no mês de setembro, um mês que se descortina aí as discussões mais acirradas no entorno das eleições. Mês de setembro também, onde a reflexão que toma fôlego nos noticiários é que o Brasil tem uma dívida pública absurda e que isso vai precarizar os serviços e que isso vai gerar cada vez mais desempregos, mais do que nós já temos, né? Nós estamos no Brasil onde nunca antes na história dele houve a população economicamente ativa ser, a sua maioria, estar desempregada, estar desalentada. Ao mesmo tempo, também nós temos um cenário onde a renda emergencial, que era um esforço mínimo do governo, que qualquer governo civilizado poderia garantir para a população não morrer, deveria ser garantido, e nós temos aí o anúncio do corte da renda emergencial. É um cenário de barbárie. E na semana passada, a Oxfam Brasil, uma conhecida entidade internacional que trabalha sobre o estudo das desigualdades, da concentração de renda, dos impostos regressivos no mundo, mostrando como os impostos podem ser mais justos, imprimiu um relatório chamado Poder, Lucros e Pandemia, cujo o subtítulo era da distribuição excessiva de lucros e dividendos de empresas para poucos para uma economia que funcione para todos. O problema é que a introdução, o prefácio da Oxfam já é muito duro. Ela começa o seu texto dizendo: estamos vivendo um tempo de partir o coração. Gente, estamos vivendo um tempo de partir o coração, segundo a Oxfam, porque o estudo dela chegou à conclusão que as 32 empresas mais rentáveis do mundo conseguiram 109 bilhões de dólares, ou seja, 577 bilhões de reais a mais em lucros durante a pandemia da Covid-19 em 2020, do que a média que eles obtiveram em outros anos anteriores de 2016 para cá, né? Esse relatório que a Oxfam lançou foi lançado em 10 de setembro, na semana passada. É um relatório extremamente urgente que eu estou deixando aí no nossa descrição para que vocês acessem, leiam, reflitam e distribuam. Né? O relatório para falando sobre essa questão dos negócios e o Covid mostra que, ao contrário do que nós estamos vendo, de milhares de trabalhadores fechando pequenos negócios, milhares de trabalhadores desempregados, né? No mundo são 400 milhões de desempregados, porque perderam seus empregos durante a pandemia. Ao mesmo tempo, você tem 32 grandes empresas que lucraram 577 bilhões a mais neste ano. Este erro, esta lógica do que a gente chama injusta de funcionar a economia, deve cada vez mais ser dita, deve ser cada vez mais reverberada por nós para o nosso povo. Só assim a gente pode partir de um mundo da ilusão, né, ou do mundo do desencanto, para um mundo onde a esperança é verbo, né? Ela cria uma possibilidade da gente mudar a sociedade. Só se a gente for olhar para o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, ele poderia, com o lucro que ele recebeu nesta pandemia, pagar para cada um dos 876 mil funcionários dele, da Amazon, um bônus de mais de 530 mil reais. Né? E ele ainda seria tão rico quanto era no início da pandemia. Esse estudo não é meu, é da Oxfam, que vocês têm que precisam lê-lo e espalhar por aí, pois ele mostra o contingente de acumulação e especulação que decai sobre essas grandes elites. Enquanto isso, o nosso povo caminha sem um projeto utópico.
eles vivem a proibição do pensar diferente, né? E esse pensar diferente tem início pela solidariedade, né? A incapacidade de uma nova sociedade, de uma nova economia, também é uma dificuldade não só da discussão social e política, mas também uma dificuldade religiosa. Porque Deus, né, a espiritualidade foi reduzida ao escapismo do mundo. Então, nessa conversa que eu tenho com vocês hoje, eu gostaria de que nós pensássemos essas dimensões de maneira amarrada. A justiça socioeconômica a partir da perspectiva metafísica, mas também a partir de uma perspectiva material, né? Das condições materiais e políticas do nosso tempo. E eu gostaria de começar isso refletindo o nosso querido Rubem Alves, que agora em 15 de setembro celebraremos aí mais um ano de sua vida pela Terra. Em 15 de setembro de 33, Rubem Alves nasceu, morreu há anos atrás, mas a sua memória como pedagogo, como educador e como teólogo nos fica como presente. Ele dizia um texto: de repente, os céus das religiões me pareceram infinitamente chatos. O segredo para mim esteve em me entregar ao cuidado dos pobres, sem jamais pensar em convertê-los. Numa entrega como processo instituinte do ser. O Rubem Alves ele tem disso, uma fé metafísica e política, que vê o transcendente como a construção do futuro. É necessário, para nós buscarmos uma justiça econômica, pensarmos em futuro, pensarmos em projeto de sociedade. O nosso Deus não é aquele que criou o inferno. Deus é aquele que faz música, que dança no vento, que está na saciedade após comer, se alimentar, ou como disse o Papa em livro novo repercutido essa semana, no prazer de fazer uma comida ou no prazer sexual. Nosso Deus tem corpo, tem lugar social onde habita e onde nós escutamos os seus ensinamentos. Então, quero falar hoje de uma justiça socioeconômica nessas duas perspectivas, material, política e metafísica. Porque nós estamos entrando numa semana dura, onde foi muito repercutido na semana passada, a fome, né? A alta dos preços dos alimentos. E isso é uma injustiça socioeconômica nesta lógica que se estabeleceu no mundo. O nosso querido Pedro Casaldáliga dizia: nada é absoluto. Não, nada é relativo. Não, puxa, não me lembro agora, mas era nada... não, isso mesmo, nada é absoluto, somente Deus e a fome. Né? É uma resposta, né, material e política que é necessário darmos a essa questão da fome. Né? Por que aconteceu o aumento dos alimentos? A resposta é esta. Né? Todos esses produtos foram colhidos entre março e abril. E o número de vacas, né, nem aumentou e nem diminuiu. Então, só há uma explicação para o aumento do feijão, do leite e do arroz. É um processo vergonhoso de especulação sobre os preços. Pois há décadas, há um crescimento do monopólio de produção. Esses produtos que estão na mão de cerealistas promoveram um aumento de preços até para tirar um certo proveito. Porque na medida que 65 milhões de brasileiros receberam auxílio emergencial, essas elites, esses grupos poderosos querem tensionar a economia real e, por isso, lucrar mais. Né? No Brasil, o caso do leite, controlado por 3, 4 empresas, né? Nestlé, Parmalat e outras aí, que controlam o preço do leite. Né? É um descontrole do que a gente chama de política agrícola, né? Que ela esteve, a partir dos anos 90, sempre amparada por instrumentos que apoiavam tanto os produtores na aquisição de produtos garantidos e manutenção de estoques estratégicos pelo governo, como também garantido o abastecimento do mercado quando existe a entre-safra. Né? Há vários instrumentos criados no nosso Brasil. O Prêmio para Escoamento de Produtos, o PRONAF, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Mas nos últimos anos, e os últimos anos são marcados por governos nefastos, como o de Temer e de Bolsonaro,
esses instrumentos foram esvaziados, assim como o estoque estratégico. Notem que o que ocorreu neste momento, o desabastecimento, o aumento de preços do arroz, não ocorreria se nós tivéssemos uma política agrícola de fato. Este problema teria sido minimizado. E aí nós entramos. O que é essa justiça socioeconômica? É colocarmos os direitos sociais, econômicos, culturais escritos na nossa Constituição, previstos pelos direitos humanos, como algo a se prevalecer diante da lógica do mercado. O cuidado com a natureza, com a sociedade, com as pessoas, é uma dimensão que compõe essa justiça socioeconômica, onde o social e o econômico é permeado por isso que nós tanto falamos, que é a ecologia integral. Por esses diálogos que nós temos feitos diante da economia de Francisco, esse chamado do Papa, Francisco e Clara, na semana passada, eu tive um diálogo junto a dois amigos, a Marina Oliveira de Brumadinho e o Dom Joaquim Moll, que é bispo auxiliar de Belo Horizonte, e o Dom Moll deu 4 linhas muito importantes para que a gente discuta justiça socioeconômica. E eu quero me frisar nessas 4 pontos, porque são bandeiras que devem ser abertas, cada vez mais hasteadas no nosso céu, para que as pessoas percebam caminhos para sairmos de tamanha miséria e tamanho domínio dessas elites. A primeira é muito conhecida já, e se não conhecida, deve ser aprofundada. A primeira é o imposto sobre grandes fortunas. É um absurdo que o povo mais pobre pague mais impostos que os mais ricos. São fortunas herdadas que fazem essas elites acumular e ainda agora não pagam impostos. É importante, numa segunda dimensão, criarmos um imposto sobre os resultados extraordinários da grande indústria, das grandes corporações, nesse período de pandemia. O setor financeiro, o e-commerce, ganharam muito na crise. É necessário que a gente faça essa discussão para frente, para que isso cresça. Essas grandes empresas que lucraram não devem lucrar em cima da morte e miséria de milhões. Devemos, então, bloquear, criando um imposto sobre elas, já que elas lucraram onde não deveria haver lucro, onde deveria haver partilha, que foi um período grave de isolamento de todos, para que ninguém morresse. E, ao contrário, houve isolamento parcial, porque as pessoas precisavam ir para a rua para sobreviver. É uma economia injusta. Um terceiro ponto é a taxação, o imposto digital sobre essas grandes corporações eletrônicas que chegam por aí. Netflix, Google, etc. Sabe, a gente está falando dessas grandes corporações que não pagam os impostos devidos por tudo que eles lucram dentro do nosso território. Justiça socioeconômica é reconhecer que nós estamos cada vez mais nas comunidades empobrecidas porque essa riqueza se esvai. Ela corre para outros lugares e não fica nas nossas comunidades. Um quarto ponto, e por ele encerro, que eram as 4 linhas ditas pelo Dom Joaquim Moll, reduzir a carga tributária sobre cestas básicas, sobre os produtos sanitários. É impossível que exista taxação sobre kits que garantam a sobrevivência. O arroz, o feijão, o leite. É impossível que exista impostos sobre isso. O trabalhador, a trabalhadora, impostos sobre produtos de higiene. É necessário, então, neste 4º eixo, nós cada vez mais falarmos que cesta básica e produtos de higiene não devem ser taxados, devem ser distribuídos. Só houve um movimento no Brasil que conseguiu distribuir toneladas e toneladas de alimentos nessa pandemia. E não foi uma grande rede de mercado. Foi um movimento sem terra, o MST. Porque eles são pautados pela justiça socioeconômica. E eles são marcados, a sua visão de economia, por uma profunda generosidade. Uma economia da generosidade. Uma economia do cooperar, de pegar na mão, de descobrir a interdependência enquanto humanos que nós temos. E é necessário, então, cada vez mais expandirmos essa discussão. Antigamente, nos anos 80, falava-se, para construir uma política é necessário agir localmente e pensar globalmente. Hoje nós falamos que é preciso outro movimento. É necessário
pensar e agir localmente, porque ali é um locus de pensamento, onde a gente precisa produzir a solidariedade como um pensamento, como uma prática. E é necessário pensar e agir globalmente. A proposta de uma mudança fundamental nos modelos de negócio não é utópica, ou seja, não está à distância. Há alternativas viáveis para nós, né? É necessário que a gente entenda que esses modelos, mais do que desejáveis, são viáveis. Empresas sociais, cooperativas, sobreviveram às crises e convulsões porque são empresas de comércio justos 4 vezes menos propensas a se tornarem insolventes, não porque são mais lucrativas, mas porque mantêm seu compromisso com seus trabalhadores, com suas trabalhadoras, com seus parceiros, com a sua comunidade, os quais, por sua vez, também mantêm seus compromissos com elas. Você tem elos comunitários que fundam novas economias. Empresas com forte participação das suas partes interessadas, aí sim, né, são mais propensas a aderir práticas empresariais responsáveis. A gente precisa entrar nesse universo e discutir sobre práticas responsáveis, solidárias, que pensem no desenvolvimento comunitário socioambiental. Ou seja, da mesma forma, empresas como comunidades precisam beber de uma justiça socioeconômica. E a espiritualidade precisa, mais do que nunca, ser forjada no comunitário. E num comunitário plural, onde as falas são escutadas, a diversidade tem uma governança compartilhada. Para nós, na espiritualidade, é aquilo que está presente no Evangelho de Mateus 25, versículo 35, né? Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vesti-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Eu tive fome e tu o que fizeste? O Papa o Pedro Casaldáliga falava para nós que e aí, e tu vivestes? E ele falava, e eu abriria meu coração cheio de nomes. Nós precisamos construir cada vez mais uma espiritualidade onde o nosso coração está cheio de nomes, onde a gente construiu a esperança, a economia, a justiça socioeconômica comunitária. E de avante, com esperança e, como diz o Papa Francisco, uma esperança com alegria. Só assim nós construiremos uma justiça cada vez mais da gente e não desse império de tragédias que vemos por aí. Vamos firmes, amigos e amigas, popularizemos as discussões socioeconômicas por um país mais justo. Um grande abraço.